angústia. Primeiro são desaparecidos, então a família fica num desespero danado. Depois as famílias querem achar o corpo, já não querem mais achar vivo, sabe que não vão achar mais vivo. Um assassinato sem a maior materialidade, o corpo da vítima. Nós encontramos o carro do Fernando ali no contorno, mas o corpo nós revistamos aquela área todinha e não encontramos. Se no senso comum sem corpo não há crime, para a polícia e a justiça é bem diferente. Eu sempre parti desse pressuposto que não existe crime perfeito. Celso Marvila, perito aposentado. Sara Conceição Serra dos Santos, apenas 20 anos. Fernando César Faria, empresário. Estariam eles vivos, desaparecidos? Para a polícia, não. Foram mortos com requintes de crueldade, mas até hoje os corpos não foram encontrados. A dificuldade também estimula a gente, a nossa criatividade, a gente vai ficando mais interessado, né, em descobrir. A curiosidade, o estímulo é muito interessante. É importantíssima a preservação do local, né, da cena, para que nada se perca, nenhum vestígio se perca ali da cena, e o olhar atento do perito que vai atender a cena, o local de crime. Afastar uma pessoa assim abruptamente da família, sem nenhum endereço, sem fazer um velório, sem fazer um enterro digno, é um sofrimento. Até hoje a gente sofre com essa situação. Fernando César Faria era empresário. Desapareceu no dia 26 de setembro de 2014 após ser atraído para uma emboscada com garotas de programa em Guarapari. Começou a namorar muito, porque ele era muito bonito assim, fisicamente, ele começou a namorar. E ele começou a emprestar também dinheiro. Segundo informações, ele andou emprestando uns dinheiro aí para umas pessoas e perdeu o dinheiro. E atraiu o Fernando lá para um sítio chamado Recanto dos Sonhos, no contorno da Rodovia do Sol, em Guarapari. Esse Ricardo arranjou uma mocinha, uma mocinha de programa, para levar o Fernando até lá. Segundo essa moça, o Ricardo foi atrás de carro como batedor. E o Fernando foi parar lá. E lá já estava o Namir e o Edmilson esperando o Fernando. Quando o Fernando chegou, eles meteram o revólver nele e algemaram ele e o executaram com requinte de crueldade. No caso do Fernando, ele era natural de Resplendor, Minas Gerais, morador de Vila Velha. O que ele estava fazendo em Jabaraí, Guarapari? Bem, descobrimos que ele foi atraído por uma suposta festa com garotas de programa. Aí a gente foi atrás, encontramos as garotas de programa e elas foram contratadas por um terceiro, que é um dos autores, para atrair o Fernando para uma suposta, seria nem homicídio, né? Elas falaram que ele iria apanhar porque ele estava saindo com a mulher casada. A falta do corpo de Fernando, que até hoje, 10 anos depois, nunca foi encontrado, não exclui a certeza da polícia de que ele foi morto naquela noite. História que se repete com o perito aposentado Celso Marvila, que há 2 anos foi visto vivo pela última vez no Jockey Club em Vila Velha, local em que viveu boa parte da vida e presidia. Mas por conta de possíveis desavenças na venda do terreno, segundo a polícia, foi assassinado por um grupo de então amigos. E o corpo de Marvila, ninguém sabe o que foi feito. Foram mais de 300 horas de vídeo monitoramento analisado. Foram mais de 5 teras de informações e dados, inclusive contando com a participação do SIAT. Foram mais de 50 pessoas ouvidas na delegacia. Sara Conceição Serra dos Santos, apenas 20 anos, envolvida com um namorado obsessivo e agressor. A mulher desaparece do mapa em novembro de 2022 e, recentemente, a polícia chega à conclusão que o então parceiro de Sara a matou. Mas aonde
está o corpo? Ninguém sabe. As imagens de câmeras de vídeo monitoramento, a gente percebeu que a Sara adentra a residência do Diógenes e posteriormente não sai mais. Sem um cadáver para comprovar a morte, a polícia trabalha com outros tipos de provas para se chegar a uma conclusão de assassinato. Marcas dos dedos, uma gota de sangue, fragmentos de munição, um brinco, um acessório, uma miçanga de uma roupa, qualquer coisa pode levar à verdade. A perícia é parte crucial da investigação. É importantíssima a preservação do local, da cena, para que nada se perca, nenhum vestígio se perca ali da cena, e o olhar atento do perito que vai atender a cena, o local de crime. Nosso trabalho aqui consiste em analisar os fragmentos de impressão digital que são obtidos pelos peritos criminais que realizaram o exame de local. Esses fragmentos chegam para nós através de decalques, que é que o perito de local produz, ou de objetos que são recolhidos e revelados em laboratório. Primeiro tem que trabalhar com inteligência, com astúcia, juntando todos, tudo é relevante. A gente costuma dizer que quando acontecer um crime, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Pelo menos 6 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de Marvila. Elas aguardam julgamento. O então companheiro de Sara também está detido até ser julgado. No caso do empresário Fernando, a polícia concluiu que 4 pessoas participaram da morte dele. E 3 anos depois, em 2017, a justiça entendeu como suficientes as provas indiretas. E todos foram condenados, em média, a 20 anos de prisão, culpados pela morte. As famílias que perdem alguém desta maneira sofrem 2 vezes. Primeiro, quando recebem, infelizmente, a confirmação da morte, mesmo sem corpo. E depois, porque não conseguem ter uma cerimônia digna de despedida, velório, sepultamento. Não conseguem concluir o luto. Afastar uma pessoa assim, abruptamente da família, sem nenhum endereço, sem fazer um velório, sem fazer um enterro digno, é um sofrimento. Até hoje a gente sofre com essa situação.